Fala, meus amados e queridos, que a paz esteja convosco. E hoje nós vamos contar a história de Saulo, aquele que perseguia os cristãos. Bem, hoje nós vamos falar em Atos, capítulo 9, de versículo 1 a 19. Bem, meus amigos, Saulo era um homem respeitado pela sociedade, um grande homem de Deus, no sentido de que era um homem que buscava sempre a justiça e com isso ele perseguia os cristãos. Nós sabíamos que naquela época era uma outra religião que prevalecia, né? Era o judaísmo. Jesus Cristo era judeu, né? Então ele perseguia as pessoas, porque os judeus não aceitaram que Jesus Cristo é o Messias. Mas isso aí é um outro tópico. Vamos, nos atentar a esse ponto. Até que ele vai a Damasco com cartas para poder prender os cristãos. E no caminho ele cai e uma luz vem sobre ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu vou ler esse versículo para vocês enxergarem toda essa riqueza que a palavra de Deus nos traz. Iniciando ali no versículo 3. Durante a viagem, ao aproximar-se de Damasco, de repente uma luz vinda do céu o envolveu com uma claridade. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Saulo questiona. Ele disse: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Bem, olha que bonito. Então, Paulo está lá com a galera, vamos para Damasco, prender os cristãos, feliz da vida, do nada, ele cai. Vem uma luz, ilumina ele todo assustado. Quem é? Jesus fala assim: por que está me perseguindo? Quem é? Quem é? Quem é? Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Olha que lindo. Jesus nos mostra, ele nos afirma que ele não é um Deus que está longe de nós, mas sim um Deus que vive conosco. Ao recebermos o batismo, nós somos inundados pelo Espírito de Cristo e nos tornamos filhos dele. E é por isso que ele diz a Paulo: por que me persegues? Saulo perseguia as pessoas que professavam sua fé em Cristo. Saulo perseguia os cristãos. Por consequência, ele perseguia Cristo, que vivia e que vive dentro de nós. Olha que fantástico, gente. Olha que maravilhoso. Porque se não fosse diferente, ele ia falar assim: Saulo, Saulo, por que está perseguindo meus filhos? Por que você está perseguindo meus discípulos? Mas não, ele diz: por que me persegues? Olha isso, Jesus dizendo, o próprio Senhor, o próprio Deus, no Espírito de Cristo, ele diz a ele: por que me persegues? E Saulo, nesse momento, ele fica cego, é encaminhado à cidade. E depois Jesus aparece a Ananias em um sonho e diz: olha, tem um homem, vai lá, vire à direita e vai à casa de Judas, impõe sobre ele as mãos e ore. O nome dele é Saulo e tal. E ali ele conversa e Ananias responde: mas Senhor, eu já ouvi falar sobre esse homem. É uma pessoa má que persegue a sua própria gente. E Jesus diz: ele é o meu escolhido. Olha que fantástico. E isso também nos confirma aquilo que Deus nos ensina, e que a gente já sabe há muito tempo e a gente não consegue fazer, em julgar o próximo. Humanamente, era um homem já totalmente condenado pela humanidade. E Jesus nos mostra que todo aquele que se abrir ao coração de Deus e todo aquele que ele escolhe, nesse sentido, ele escolheu e mostrar a realidade, mas Saulo já de alguma forma era uma pessoa aberta a Deus. Só estava com um pensamento totalmente diferente. Não tinha encontrado a verdade, não tinha encontrado o seu caminho. E Cristo vem e revela isso a ele. E é fantástico que depois de 3 dias as escamas caem dos olhos dele. Olha que lindo. Quando eu estou sem Cristo, quando eu não conheço Cristo, eu tenho a visão da vida de uma maneira. Ao encontrar Cristo, a minha vida se transforma.
A forma como que eu enxergo o mundo, a forma como que eu enxergo as pessoas é totalmente diferente com Cristo. E é isso, esse é o ponto que nós precisamos entender. De que Cristo, sim, ele transforma a vida das pessoas. E ele é a única pessoa que consegue transformar uma pessoa má em uma pessoa boa. Não tem como. Nós professamos a fé e acreditamos que, sem o Espírito de Cristo, eu não sou nada. Eu não faço o bem. E todo o bem que faço é guiado pelo Espírito de Cristo. Olha que fantástico. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Ele não é aquele, muitas pessoas, esse relativismo que hoje tem na sociedade, que nos fala que tem um Deus, mas Deus está lá, nós estamos aqui, nós somos o Deus da nossa vida, nós fazemos o que queremos, e como eu sou um filho de Deus, ele sempre vai me amar e sempre vai me entender. Ou seja, eu moldo Deus da forma que eu acho que é o correto. E não é bem assim. Jesus Cristo veio, ele diz, eu vim trazer a espada. Ou seja, mostrar a verdade é essa. Vocês querem seguir o meu caminho? Então sigam dessa maneira. Se vocês não seguirem, eu entendo, beleza, vai pelo outro caminho, você escolheu, se você tem um livre-arbítrio, seja feliz. Mas estar com Cristo é uma decisão. E quando eu encontro Ele, eu começo a olhar a vida de uma maneira totalmente diferente. Eu começo a enxergar os problemas em Cristo. Não estou dizendo que a transformação de Cristo é uma transformação onde eu vou acabar com as minhas tribulações e com os meus problemas. Pelo contrário, olha aqui Saulo, aqui Saulo, era um homem respeitadíssimo, devia ter muitos bens, todos ali, naquela sociedade ainda, que era uma sociedade assim bem arcaica, então assim, você ter o respeito das pessoas era algo muito importante. Ele tinha tudo. Se a gente pegar as cartas dele depois, na prisão, depois ele mesmo diz, se eu não me engano, em Tessalonicenses, onde ele relata que por Cristo eu perdi tudo. Por Cristo eu perdi tudo. Meus irmãos. Então não estou dizendo que encontrar Cristo, transformar a sua vida em Cristo, vai acabar com os seus problemas e tribulações, mas o que eu posso lhe garantir é que você olhará a vida de uma maneira diferente. Vou te dar um exemplo. Existe na nossa vida um ponto em que todo ser humano, quando passa por essa experiência, não consegue explicar. Todo ser humano. A morte. Não estou dizendo a minha morte, estou dizendo quando eu passo pela experiência de perder alguém que eu amo muito. Se você chegar para uma pessoa, qualquer pessoa, uma pessoa que não acredita em Deus, um cristão, um budista, qualquer pessoa, qualquer religião, qualquer cultura, ela vai passar pelo sofrimento. Todos nós. Jesus Cristo, quando perde um amigo como Lázaro, chorou. Ele, que era o próprio Deus, quem somos nós? Porque a gente sabe que a morte não foi criada por Deus, e sim no pecado, pelo pecado. Então, se eu não consigo enxergar, entender a morte, mas quando eu tenho Cristo, eu passo por eu passo por toda a tristeza que o luto me traz, normal, mas no fundo eu tenho esperança. Eu sei que a partir deste momento, aquela pessoa poderá chegar aos céus, poderá ter um encontro com o Deus verdadeiro. Eu tenho esperança. Estou dando esse exemplo, porque muitas pessoas passam pela experiência do luto e da morte, e eu já passei, e é muito difícil. Por mais que você esteja em Cristo e não esteja, você vai sofrer, chorar, vai ser um tempo muito triste. Um pai que perde um filho, uma mãe que perde um filho, é um luto
não acaba. Mas em Cristo, eu tenho uma percepção diferente, porque eu acredito que após a morte vem a vida eterna. E Jesus Cristo pede para nós anunciarmos Ele, para que as pessoas tenham a experiência de encontrá-lo e comecem a olhar a vida de uma maneira diferente, onde Saulo, que se transforma depois em Paulo, onde caem as escamas dos olhos e eu consigo enxergar o irmão, enxergar Cristo nele. E que a gente possa conhecer Jesus Cristo, amá-lo. Para que eu possa experimentá-lo, eu preciso conhecê-lo na palavra, nos sacramentos. Fique com Deus. Grande beijo. Tchau.